Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degerf, atuo aqui na Unicecal, em Ponta Grossa, e nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula 2, nossa aula de conteúdo teórico, a respeito do direito processual constitucional. Bom, seguindo o que nós já abordávamos na aula passada, então, eu vou continuar aqui. Vou ligar aqui os slides para que todos vocês, de certo modo, tenham uma percepção mais visual e fique mais didático essa nossa segunda aula. Então, vamos lá, pessoal. Então, a disciplina Direito Processual Constitucional, professor Guilherme Degerf. Voltou no fim. Vamos lá. Então, inicialmente, como nós falávamos, a Constituição Federal de 1988, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, né, ela é uma Constituição rígida, no sentido de que se necessita de um quórum elevado, né, para que hajam modificações. Então, como vimos na aula passada, né, é necessário que, para uma proposta de emenda constitucional, né, seja aprovada, modificando o texto constitucional, eu necessitarei de 2 votações em cada casa legislativa, né? Então, 2 votações, 2 turnos de votações na Câmara e 2 turnos de votações no Senado, né? Então, percebam que, para que se aprove uma PEC, eu terei 4 votações. E nessas 4 votações, eu preciso que em cada uma delas eu atinja o quórum de, no mínimo, 3/5 de todos os deputados e 3/5 de todos os senadores, tá? E isso vai fazer eu chegar no número mágico de 308 deputados federais e 49 senadores. Então, esses são os números mágicos para que eu consiga aprovar uma proposta de emenda constitucional. Uma vez votada e aprovada, né, em 4 turnos, ela é promulgada pela mesa da Câmara Federal e do Senado, entrando em vigor, tá? Como a gente já falou, diferentemente do processo, dos demais processos legislativos, onde a entrada em vigor se dá depois da assinatura do presidente da República, uma proposta de emenda constitucional se dá pela promulgação da mesa da Câmara Federal e do Senado, né? Não vai para o presidente, né? Então, é um processo diferente. Então, por isso que a doutrina vai falar que a nossa Constituição, a nossa CF 88, ela é rígida. Neste sentido, né, essa rigidez na formalidade dela ser emendada, modificada. Porém, é preciso que nós tenhamos a real percepção que essa rigidez, né, de mudança do texto constitucional não quer dizer que a nossa Constituição 88 seja uma Constituição estática, né? Então, nossa Constituição não é estática, então ela está sempre num processo permanente, né, de mutação, aperfeiçoamento, né? Então, à medida que a sociedade vai mudando, alguns conceitos constitucionais serão revisitados, né? No momento da gravação deste vídeo, né, hoje já estamos em agosto de 2020, final de agosto de 2020, nós já temos, né, após próximos de completar 32 anos da promulgação da Constituição 88, nós já temos 107 emendas constitucionais. Então, percebam, né,
que a nossa Constituição, o texto está em movimento, né? Não é estático, mas é rígido, porque necessita de um quórum muito qualificado para que realmente uma emenda constitucional seja, enfim, incorporada ao texto originário, né? E passe a ter valor, né? Valor constitucional. Ainda a nossa Constituição, ela é classificada, né, como uma Constituição escrita, né, e extremamente detalhada, né? Então, como eu já mencionei na aula passada, nós temos uma Constituição que tem um texto denso, né? Então, e ela praticamente ela enfoca todos os temas, né, todos os ramos do direito, de alguma forma, né, alguns mais, outros menos, né, de alguma forma, todos os ramos do direito vão desaguar no texto constitucional. E daí a importância que todos tenham o domínio do direito constitucional, porque, em última instância, é ele que vai possibilitar, né, as últimas possibilidades de recurso nas matérias em que vocês forem defender um cliente, né, como advogados, forem apresentar recursos, né, seja como advogados da União, defensores públicos, o próprio Ministério Público, né? Então, essas possibilidades, né, que a Constituição nos permite. Ainda é importante que nós falemos o seguinte. Em 1988, né, no contexto de transição, né, de ruptura com o momento da ditadura militar e com a recente redemocratização, o Constituinte de 88, ele encheu a Constituição de normas programáticas, né? Até escrevi errado aqui, depois eu vou corrigir. Aliás, faltou um R aqui. Vamos soltar. Então, essas normas programáticas, né, elas têm um bojo de que elas vão se efetivar em um determinado momento, né? Embora haja uma relutância de muitas forças políticas, né? Porque as normas programáticas em si, elas diminuem as desigualdades sociais, né? E permitem um acesso maior, né, por parte da população a todos aqueles inúmeros direitos fundamentais e direitos sociais que a nossa Carta Magna nos presenteou, né? Na verdade, um presente que o povo deu a si mesmo, né, quando constituiu seus representantes, em garantir direitos que eram suprimidos, né, durante o período ditatorial. Seguindo, então, pessoal, nós falamos das cláusulas pétreas, né, lá do nosso artigo 60, e é importante que vocês reconheçam que as cláusulas pétreas, elas têm como ideia estabelecer-se como um mecanismo de proteção, né? Então, é uma forma de que não se altere o núcleo duro dessas cláusulas pétreas. Lembrando que é importante a gente perceber que podem haver modificações no sentido de ampliação de direitos, né? Mas a essência, né? A essência daquelas cláusulas pétreas não podem ser mexidas. Embora eu tenho a percepção de que nós tivemos uma cláusula pétrea violada, né? Que lá do nosso artigo 5º, um direito fundamental, que é o direito da presunção de inocência, né? Então, naquele momento em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que a execução da pena poderia se iniciar após a condenação de segunda instância, me parece que aí há uma mitigação de um direito fundamental, né? Porque até então a presunção de inocência garantia, né, que a execução da pena iniciasse apenas após o trânsito em julgado, né? E o Supremo vem dizer isso de forma contrária, né?
em um momento ele interpretava dessa forma, né, somente após o trânsito julgado, e com toda essa polêmica e a força midiática, a própria Lava Jato, houve uma influência forte no sentido de que, respeitadas as devidas proporções, né, se criou uma teoria de que precisava se dar uma resposta à sociedade diante do sentimento de impunidade, né? Só que uma coisa é o sentimento de impunidade, outra coisa são violações de direitos, né, de garantias fundamentais. Então, houve um certo atropelo nesse sentido, e evidentemente, me parece que nós demos um retrocesso nessa questão, embora, evidentemente, ninguém aqui vai defender a impunidade, mas me parece que a destinação, a ideia inicial lá do nosso Constituinte 88 era realmente a presunção de inocência até que se ocorresse o trânsito em julgado, né? Então, o problema não está nesta questão, mas o problema está na demora processual. E isso não pode ser corrigido, na minha opinião, né, com a vida de uma pessoa, né? Então, me parece que houve um retrocesso ao iniciar a execução da pena após a condenação em segunda instância, né? Mas, enfim, isso aqui dará uma discussão, nós podemos ampliar isso na nossa aula presencial, debates nesse sentido, né? Em relação aos bens jurídicos, né? O que me interessa mais, a presunção de inocência ou a certeza da punição? Me parece que nós temos um conflito bem claro aqui entre um Estado garantista e um Estado policialesco. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, a ideia das cláusulas pétreas é manter a essência delas preservadas. Para quê? Para que se evite, né, que determinadas ondas, né, mal-estar ou desequilíbrios na política, né, qualquer movimento estranho na política venha fazer mudanças significativas naquelas questões mais caras, né, ao cidadão, que foram justamente as questões mais importantes, foram colocadas como cláusulas pétreas, no sentido de que não seria uma onda política X, A, B ou C, né, um movimento, seja um movimento populista, seja uma onda de esquerda, uma onda de direita, uma onda de centro, enfim, que nenhuma desses movimentos políticos, né, chegando ao poder, pudesse modificar a essência da nossa Constituição. Por isso que as cláusulas pétreas são um verdadeiro mecanismo de proteção daquilo que nós temos e estabelecidos no nosso diploma maior, na nossa Carta Magna. Como eu falei, a PEC ela vai ter esse quórum, né, rígido de 3/5, né, com 2 votações em cada casa, a regra do jogo que se inicia sempre pela Câmara, né, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, mesa da Câmara Federal e Senado né, promulgam esta PEC, convertendo a PEC numa emenda constitucional, né, desde que tenha atingido o quórum mínimo exigido, tá? Bom, seguindo então, pessoal, nós vamos entrar no controle de constitucionalidade, tá? E isso aqui é importante porque isso aqui será a nossa base teórica que justificará todas as ações constitucionais que nós iremos trabalhar conforme a ementa da nossa disciplina, né? Então, depois vocês verão ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF,
mandado de injunção, né? Então, todas essas ações, ditas ações constitucionais, elas estarão embasadas nessa premissa, a questão do controle de constitucionalidade. E, inicialmente, cabe perguntar, por que eu faço esse controle de constitucionalidade? Né? O que é isso? Né? Por que eu falo de controlar a constitucionalidade? Bom, isso aqui vem, né, da ideia de que a Constituição, né, é suprema, né, ela tem uma supremacia diante das demais normas. Vocês devem lembrar que há um desenho que vocês devem aprender lá no primeiro período de direito, naquelas noções de direito, introdução, estudo do direito, que é a famosa pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide ou triângulo, né? Depende de como ela é representada, se tridimensional ela é pirâmide, se for em plano bidimensional ela é um triângulo, né? Então nós temos lá no topo lá a nossa Constituição, tá? Que ela tem força normativa acima das demais normas, né? Então esse princípio da supremacia da Constituição é que vai me dizer que quando eu estou diante de uma lei, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, uma norma em si, né, eu devo pegar esses normativos e poderei, né, verificar se essas normas, se essas leis possuem compatibilidade com o que está expressamente escrito na minha Constituição, né? E não somente o que está expressamente escrito, né, mas como a própria interpretação da Constituição em si, né? Porque muitas vezes é necessário que se chame o intérprete para realmente me dar o sentido, o norte do que o Constituinte introduziu no nosso diploma legal maior, né? Então, toda norma, né, eu vou querer fazer de certa forma, essa ideia de controlar a Constituição. Mas nós vamos ver que nem toda norma pode ser objeto de constitucionalidade, né? A maioria das normas, né, a maioria das leis, né, vamos usar o termo lei aqui de uma forma lato sensu, né, lei e norma como sinônimo, elas podem ser objeto desse controle de constitucionalidade, que nada mais é a verificação que essa lei, que esse normativo menor esteja de acordo com os princípios, né, e com o meu texto constitucional. Isso é como fazer o controle de constitucionalidade. Dizer se determinada norma ou lei está de acordo com a Constituição Federal. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui. Aí, cabe questionar, quem que controla isso, né? No modelo que adotamos no Brasil, quem faz o controle de constitucionalidade é, evidentemente, o Poder Judiciário, né? Então, nós temos lá que cabe ao juiz dizer o direito, né? Então, se nós formos analisar o direito comparado, outros ordenamentos jurídicos de outros estados, de outros países, nós veremos possibilidades alternativas, né? Mas no Brasil, né, se optou, né, e digo que com mérito, né, que o Poder Judiciário faça esse controle, né? Porque nós temos, na verdade, quando a gente fala em Poder Executivo e Poder Legislativo no Brasil, nós temos que eles são eleitos, né? Então, na verdade, essas pessoas eleitas no Executivo e Legislativo, elas têm voto, mas nem sempre elas têm a qualificação técnica, diferentemente do Poder Judiciário, né, onde se pressupõe, né, que, através do concurso público, você selecionou os melhores candidatos, né, com a melhor qualificação, com o maior conhecimento jurídico, propriamente dito, e estariam essas pessoas mais capacitadas, né, evidentemente,
né, a trabalhar as questões que lhes são caras, inclusive esse controle de constitucionalidade. Bom, dito isso, é preciso que a gente perceba que do controle de constitucionalidade nós vamos ter a ramificação de dois princípios, né? Nós vamos ter a supremacia formal e a supremacia material. Pois bem, a supremacia material, o que vem a ser? É a própria análise do conteúdo do tema, do assunto, daquilo que está lá positivado no texto da Constituição, tá? Então, eu costumo dizer que a supremacia material é o bolo de chocolate pronto, tá, pessoal? Eu já vou explicar essa analogia, tá? Então, vamos pensar em matéria, né? Matéria, um bolo de chocolate pronto, né? Foi assado, foi colocado os ingredientes, está lá prontinho. É a supremacia material, tá? E a supremacia formal, eu digo sempre, né, que é a receita para fazer esse bolo de chocolate, né? Então, guardem bem isso. Então, para mim fazer um bolo de chocolate, vai lá, 2 ovos, sei lá, vamos lá, 2 ovos, 100 gramas de margarina ou manteiga, né, uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar, 2 xícaras de achocolatado em pó, enfim, né, vai todos os ingredientes, daí tem o modo de fazer, pré-aquecer o forno, separar clara e neve, tem toda aquela coisa arada aí, que a gente ouve falar e não se arrisca muito a fazer, né, até porque é mais fácil, hoje em dia, você comprar um bolo pronto do que eu fazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a supremacia formal, então, é o caminho, né, o processo em si, para mim chegar na supremacia material. Né? Então, a supremacia formal é o caminho, né, os ingredientes, o modo de fazer, né, e a supremacia material é o bolo, né, o cerne da questão, a matéria pronta, propriamente dito. Tá? Então, quando vocês, né, amanhã depois, estarão lá fazendo o seu exame de ordem ou o seu concurso público, e vocês ouvirem falar em supremacia material, vocês têm que lembrar da palavrinha mnemônica dói. Né? Vamos pensar no dói, né? Não o dói com I, o dói com E, tá, pessoal? Então, a supremacia material da minha Constituição Federal, ela se divide em 3 grandes aspectos, tá? O primeiro são os direitos e garantias fundamentais, tá? Temos todo um leque, artigo 5º, 6º e 7º, a organização do Estado, né? Então, tem vários dispositivos da nossa Constituição dizendo, né, o que cada órgão deve fazer, e a estruturação dos poderes, né? Então, a estruturação dos poderes aqui no sentido do que cabe a cada um deles, né? Então, nós temos aquela classificação, diria clássica, né? Separando em poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, supremacia material, dói, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e estruturação dos poderes. Percebam que é matéria, né? É algo consistente, né? Então, estão lá expressamente escritos. E daí, a nossa amiga aqui, né, a supremacia formal, né, que diz quais são os caminhos para dizer que uma norma é constitucional. Né? Então, o que ocorre? Quando eu quero aprovar uma PEC, eu vou ter lá na Constituição dizendo como que isso ocorre. Né? Então, eu vou estar lá, vai estar lá minha receitinha de bolo lá, dizendo, olha, precisa ser de iniciativa, uma PEC tem que ser de iniciativa ou do presidente da República, ou 1/3 das assinaturas dos deputados federais, ou 1/3 das assinaturas dos senadores, ou mais da metade
da assinatura dos membros mais da metade das assembleias legislativas dos estados, né, com 50% mais um voto de assinatura de cada uma delas, propondo essa PEC, tá? Depois disso vai ter a instalação, né? Vocês viram lá que geralmente começa pela Câmara, né? Só vai iniciar pelo Senado quando a PEC for de iniciativa dos senadores, daí começa pelo Senado, né? Via de regra, se não for uma PEC proposta pelos senadores, ela vai começar pela Câmara Federal. Beleza. Pautado essa PEC, o que é minha supremacia formal está onde? Está nesse caminho, nessa verificação se eu tive a propositura da PEC por aquelas quatro entidades, vamos chamar assim, que podem propor uma PEC, né, que eu falei, o presidente, 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara, ou mais da metade da maioria das assembleias estaduais, né. Então, a supremacia formal está nisso, né, eu verifico dessas quatro entidades, alguma delas propôs a PEC, né, ou será que foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs uma PEC? Pode? Não, não pode, já está. Não existe essa possibilidade, né? Somente as 4 pessoas, né? As 4 entidades, assim, digamos, que podem propor uma Constituição. Bom, passado esse requisito, eu vou lá. Consegui fazer 2 votações na Câmara por 3/5, consegui. Aí eu sigo a etapa. Consegui 2 votações no Senado com, no mínimo, 3/5 dos votos? Consegui. Beleza. Então, eu verifico se no caminho, né, da alteração da Constituição, se eu consigo preencher aquilo que me amarrado, né, como a receita do bolo que eu falei, né? Então, se nesse caminho da mudança constitucional houver algum vício, né, vamos imaginar, né, que por algum descuido não se conseguiu 308 votos, né, nos 2 turnos na Câmara, né? Vamos dizer que na primeira votação conseguiu 310, na segunda conseguiu 307. E houve algum erro de contabilização lá e passou batido lá como se tivesse conseguido os 308 votos. E depois, num reexame, visto que não, que na verdade era 307 votos, que tinha um deputado ausente da sessão, e alguém foi lá e votou no lugar dele, enfim, né? Aí nós temos um problema, né, na supremacia formal, né? Então aí já vai invalidar a sequência, né? Então houve uma incorreção, digamos assim, na minha receita do bolo, tá? Seguindo, então, pessoal, a supremacia formal, ela vem atender à forma que o processo legislativo impõe, né? Então, nós vamos ter a PEC, né, com esse quórum específico, com essas 4 entidades que podem propor a emenda constitucional, com a votação em 4 turnos, né, 2 turnos em cada casa legislativa, com no mínimo 3/5 dos votos. Depois nós vamos ter a lei complementar, né, com outro rito, né, a lei ordinária, enfim, nós vamos ter os inúmeros dispositivos, né, de mudança, seja da Constituição ou de normas infraconstitucionais, cada um vai ter a sua receita de bolo propriamente dita, né, vai ter o seu caminho processual legislativo, né, que formalize que essa mudança da lei ou da Constituição se deu de uma forma legítima, né. Então, essa é a ideia da supremacia formal, verificar se no caminho da alteração legislativa esse caminho foi percorrido de uma forma correta, né? E, por sua vez, né, a supremacia material é verificar se aquilo que já está no texto, né, se aquilo que já está pronto lá, né, já é lei, já é matéria constitucional, né, se aquela temática, né, o meu bolo pronto, né, se aquilo ali está preenchendo
o controle de constitucionalidade, né? Se aquilo está de acordo, né? Então, existem essas duas percepções, né, que devem ser levadas em conta quando falar em controle de constitucionalidade, né? Então, ele pode ser controle formal, né, a verificação da adequação do caminho da mudança, né, ou ele pode ser o controle material, né, se realmente a essência material, o bojo do conteúdo está de acordo ou não, né, comparando a Constituição com a matéria infraconstitucional. Beleza, pessoal? Então, aqui a minha analogia, né, a supremacia formal, então, é seguir a receita de bolo corretamente, né, pessoal? Então, se lá eu preciso de 3/5, é 3/5. Não pode ser algo diferente, né? Se é no mínimo 3/5, eu tenho que preencher esse requisito, né? Então, se, né, vamos dizer, a receita do bolo aqui, né, vamos entender aqui a receita do bolo como o caminho legal, né, estabelecido na norma, de como se alterar a própria norma, ou de como se alterar a Constituição, né? Esse caminho tem que ser seguido, né? Senão nós temos um problema, um vício aqui, na questão da supremacia formal, né? Eu não preencho a formalidade necessária para que eu altere uma legislação, né, ou a própria Constituição. E a supremacia material é o bolo pronto, como eu falei, já está lá todo o texto na Constituição. Eu pego uma lei infraconstitucional, uma normativa abaixo da Constituição, e vou verificar se aquilo que se está tentando aprovar, né, ou que já foi aprovado, né, se já é lei ou se está no processo legislativo de elaboração, de tramitação, se algum daqueles aspectos que eu estou tentando aprovar não vão contra a Constituição, não vão contra esse meu bolo pronto, né, que me dá a substância, né, me dá os contornos que eu devo seguir dentro do meu entendimento. Então, para nós só relembrarmos aqui, né, nós temos lá, como já foi falado na aula passada, o poder constituinte originário, né, que ele, no nosso caso, ele estabeleceu a Constituição Federal de 1988, né, inicialmente o texto inicial na íntegra, né, então foi promulgado, né, em decorrência do poder constituinte originário, que poderia, né, elaborar o que quisesse naquele primeiro momento, né, porque ele estava num momento de ruptura, né, do poder, né, uma redemocratização, né, e aqui é um momento de carta branca, onde o povo, através dos seus constituintes, né, que os representam, elaboram uma Constituição, né, a Constituição originária. Aí nós temos, né, o poder constituinte derivado, né, que são todas as emendas constitucionais, né. Então, como eu falei, após a aprovação de uma PEC, ela se converte em emenda constitucional e ela passa a integrar esse meu normativo maior, né, a nossa Constituição Federal. Então, percebam que quando a gente fala da Constituição e das emendas constitucionais, nós estamos falando sempre de poder constituinte, né, seja originária, na elaboração inicial da Constituição, seja derivado através das emendas constitucionais, mas ambas são poder constituinte. Agora, quando eu for falar, né, de mudanças nas leis, normas, portarias, enfim, todas as normas infraconstitucionais, eu não estou falando nunca de um poder constituinte, mas sim estarei falando do poder normativo, né? Então, esse poder normativo
é que vai legitimar a aprovação, né, de leis, normas, decretos, enfim, tudo aquilo que for objeto da minha elaboração, né, do meu corpo legislativo propriamente dito. Interessante, pessoal, é que vocês, quando eu falei lá de controle de constitucionalidade, eu falei há uns minutos atrás que nem tudo, né, nem todo tipo de norma pode ser objeto de controle de constitucionalidade, né? E isso aqui é sempre perguntado em concursos e o pessoal erra, porque o pessoal acha que todo tipo de norma pode sofrer controle de constitucionalidade. E isso é falso, né? Então, professor, o que pode ser objeto de controle de constitucionalidade? A minha Constituição Federal vai me dizer, lá no meu artigo 59, né, ela vai me dar a dica do que pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Diz o artigo 59 da Constituição Federal: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. É só isso? É só isso, tá? Qualquer norma que não se enquadre nestes 7 incisos, né, ele não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, gravem bem isso, né? Então, nós estamos falando de normas, né, infraconstitucionais, né, e com exceção da emenda constitucional, né, que é uma norma constitucional a partir da sua promulgação, né? Então, esses 7 incisos do artigo 59 são os únicos normativos que podem ser objeto de controle de constitucionalidade, tá? Seguindo. Aí, nós vamos ter uma outra possibilidade, o famoso controle de legalidade, tá? Então, o que ocorre? Voltando aqui. Aqui no artigo 59, eu tenho o que pode ser controlado, né? O que pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, eu vou poder pegar cada um desses incisos e poderei confrontar, né, o texto, né, de uma lei complementar, de uma medida provisória, se esse texto, em algum dispositivo, contraria a minha Constituição Federal, né? Isso é o controle de constitucionalidade, né? Se contrariar, eu vou discutir isso. Se não contrariar, eu não vou discutir, né? Um controle de constitucionalidade é algo que se dá num processo de provocação, né? Então, eu, enquanto parte legitimada, vou provocar o judiciário para que o juiz, né, aquela especial figura que tem jurisdição e que tem o poder, né, o poder-dever de dizer o direito, né? E mais que isso, dizer se há constitucionalidade ou se há inconstitucionalidade no determinado dispositivo em que ele foi provocado, né, em que ele foi provocado no sentido de ser consultado e se manifestar, né, dizer o direito, seja as partes envolvidas, ou seja, no controle abstrato, né, numa lei em tese, né, onde eu não tenho uma demanda judicial ainda, né, mas apenas uma discussão do texto legal. Beleza, pessoal? Então, o controle de constitucionalidade cabe a esses dispositivos do artigo 59, esses 7 incisos, e daí, onde não cabe controle de constitucionalidade, vai caber o meu controle de legalidade, né? E qual que é a diferença? A diferença é que o controle de legalidade, ele não é direcionado à Constituição, né? Então, eu vou ver se a norma é legal ou é ilegal, mas não necessariamente eu vou precisar solicitar um exame constitucional da matéria, né? Então, um exemplo para ficar bem claro para vocês é justamente o artigo 84
da Constituição Federal, em que diz que compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e, letra B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Isso aqui cabe controle de legalidade, mas nunca controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a própria Constituição está me dizendo que é uma atribuição privativa do presidente, né? Então, o presidente, através do decreto, né? Então, percebo aqui que é um decreto presidencial, né? Que não está lá, né? O decreto presidencial não está lá no meu artigo 59 como objeto de controle de constitucionalidade. Então, o decreto do presidente, ele vai poder dispor sobre o poder executivo, né? Na sua administração federal, né? É o que ocorre. Quando muda o presidente da República, né? Entra lá, aí tem 40 ministérios, né? Vamos fundir, igual foi tentado, agricultura e meio ambiente. Em vez de 2, vai ser um ministério. Vamos reduzir de 40 para 30 ministérios. Ou assume outro presidente, vamos aumentar de 30 ministérios para 36, tá? Então, essa aqui, na verdade, de certa forma, uma discricionariedade do presidente da República, né? Organizar o funcionamento, né, dessa estrutura, vamos dizer assim, a estrutura top, né, da máquina federal, da administração, né, e detalhe, né, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, vejam que há uma limitação dessa discricionariedade, né, senão vira uma festa, né, assim, cada presidente quer entrar lá e governar de acordo com sua dor de barriga, né, nós teríamos alguns órgãos extintos, outros inventados. Então, assim, aqui nós estamos falando de organização e funcionamento daquilo que eu já tenho, né, então, da minha máquina em si, né, percebam que não é medidas extremas para extinguir determinados órgãos, né, então, não pode o presidente da República assumir lá e resolver que vou extinguir a Polícia Federal por decreto. Não pode. Tá? É um outro processo, né? Nós temos o artigo 144 lá, por meio de uma PEC, né? Se pode discutir a extinção, unificação, criação de outras polícias, enfim. Mas eu não posso, por um decreto do presidente, extinguir um órgão público, né? Mas o funcionamento, né, o estabelecer lá que a Polícia Federal, em vez de 4 diretorias, passará a ter 5 diretorias ou 3 diretorias, isso, por decreto, o presidente da República pode fazer, até mesmo ele pode delegar ao ministro da Justiça e Segurança Pública, e esse, por sua vez, também pode delegar para o diretor-geral da Polícia Federal, enfim. Então, percebam que aqui nós estamos falando de gestão, de questões administrativas, questões menores, né, que não impliquem aumento de despesa, nem criação e extinção dos órgãos públicos em si, mas, digamos, o dia a dia, as práticas rotineiras, a estrutura administrativa dentro dos órgãos, né, podem ser alteradas aqui, né, desde que eu não extinga os órgãos. A linha B fala de extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, o que ocorre? Existem, né, ainda alguns cargos, nós temos uma evolução de profissões, né, então, no passado nós tínhamos operadores de telex, nós tínhamos datilógrafos, né, existia a figura do sapateiro, né, aquele que conserta um sapato, enfim. Então, existiam várias profissões que hoje, praticamente, as que não sumiram de vez, estão em extinção, né, então, o sapateiro é uma delas, né, então, o operador de telex não existe mais, o datilógrafo não existe mais, enfim. Então, às vezes, pode ser que exista, né, esses cargos lá, na administração federal, e a pessoa, né, quando se dá a vacância, né, isso vocês já viram no direito administrativo,
A vacância se dá por diversas formas, aposentadoria, demissão, morte do servidor, enfim, existem inúmeras formas lá no direito administrativo que vamos dizer que aquele cargo público está vago. Quando se dá essa vacância, há a possibilidade, né, do presidente extinguir, né? Então, vamos imaginar que ainda tenhamos lá 10 cargos de operador de telex lá, 20 cargos de operador de máquina de fotocópia, né? Por que isso? Eu posso ir extinguindo esses cargos que deixaram de ter relevância, até porque a terceirização ela veio com muita força, né? Então, não se justifica mais hoje você manter determinados cargos, né, que não são cargos de finalidade, de atividade fim do Estado, você manter esses cargos como funções públicas, né? Então, existem alguns absurdos ainda, né? A gente vê aquele servidor público que ele fez o concurso para servir água e cafezinho para os parlamentares. Então, tem inúmeros cargos aí que já não tem muito razão de ser, né? Que poderia muito bem uma terceirização, através de um processo licitatório, determinada empresa ser contratada para prestar esse serviço, né? Assim como é feito serviços de limpeza, enfim, todos esses serviços que a gente vê terceirizados na iniciativa privada, né? Com as suas devidas proporções, eles podem ser também terceirizados no serviço público, né? Não estamos falando dos cargos públicos, né, da atividade fim, da atividade típica de Estado, que esses jamais devem ser terceirizados ou delegados. Mas aqui cabe ao presidente, né? Então, se ele observar, né, e volta e meia ocorre isso, já extinguiram cargos de jardineiro, enfim, operador de telex, vamos lembrar lá da Rede Ferroviária Federal, maquinista. Então, os processos de privatização também, né, eles atuam nisso, né, para a extinção de funções ou cargos públicos, tá? Mas aqui, especificamente, quando vagos. Então, dado-se a vacância, né, seja por qualquer motivo, aposentadoria, morte, demissão, enfim, pedido de exoneração, o presidente da República vai poder, por meio de decreto, né, extinguir aquele cargo, aquela função pública. E isso é importante porque, quando ele faz isso, ele impede que se lance um novo edital para contratar um jardineiro ou para contratar um motorista, né, enfim. Mas percebam que aqui nós estamos falando de funções, né, de cargos públicos que o tempo demonstrou, né, que não haviam necessidade de serem ocupados, né, necessariamente por meio de concurso público, né, são atividades meio, nunca atividades fins, né, são atividades de menos relevância, né, para a finalidade do Estado, né, daquela prestação estatal. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso que nós tínhamos para abordar. Eu encontro vocês daqui a pouco para tirar as dúvidas presencialmente, tá? Então a gente vai fazer um encontro online, onde tiraremos as dúvidas dos senhores, tá? Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Até daqui a pouco.